instantes na presença do Senhor são eternos. Alimenta a alma e cura toda dor, renovando a fé que habita o coração. Reunidos como irmãos nesta doce comunhão que nos une na presença de Jesus. Instantes como igreja do Senhor são momentos em que Jesus derrama graça e amor, nos unindo em um corpo no Senhor. Quero então permanecer nesta doce comunhão que nos une na presença de Jesus. Instantes são para ser lembrado, seja onde for, para ser guardados com todo amor, pois Jesus um alto preço pagou. Instantes são a igreja reunida quando for, praticando o que Jesus nos ensinou, pois Jesus está presente aqui. Instantes. Amém. Tu és a minha salvação e não aquilo que eu penso ou faço. Tu és a minha direção e não aquilo que planejo ou trato. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, meu pão. Tu és o meu destino, origem, meio e fim. Não sei viver sem Ti, Jesus. Tu és a razão da adoração e não o meu talento, o meu encanto. Tu és a minha inspiração, motivo por
acordo e por que canto. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, a água que eu bebo, o meu pão. Tu és o meu destino, origem, meio e fim. Não sei viver sem ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que gostoso, né? Uma vez uma igreja me convidou para dirigir uma vigília de oração de 6 horas e disse para mim assim: o senhor consegue tocar, cantar durante 6 horas? É só colocar uma garrafa de água do lado. Quando eu recebi, irmãos, o convite do pastor Ricardo para compartilhar a palavra, quarta-feira retrasada, eu disse para os irmãos naquela ocasião que era como se eu estivesse ouvindo Salmos 122:1, quando Davi, em seu cântico, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E naquela ocasião também eu citei o texto de Salmos 84, alguns versos que eu quero ler para os irmãos. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Testemunhei ainda, irmãos, naquela ocasião de quarta-feira retrasada, que eu cresci numa congregação pequenina em um bairro cuja rua era sem asfalto, córrego a céu aberto. Para chegarmos à casa de uma família onde se reunia a congregação, tínhamos que subir por um barranco. Quando chovia, nós chegávamos marrom por causa do barro. Acabava a energia, acendia-se 2 lampiões. E eu me lembro daquelas noites e daquelas manhãs de culto na sala daquela casa, dirigidos por um evangelista, que além de pregar, ele também cantava e tocava violão. E olha, eu me inspirei, eu tinha 3 anos de idade, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou tocar, cantar e pregar também. E ele costumava fazer isso ao mesmo tempo nos cultos. Inclusive, irmãos, quando eu tive o meu acidente, e vou repetir aqui para quem estava na quarta-feira, quando eu tive meu acidente de queimaduras, que atingiu 65% do meu corpo com álcool e fogo, passei por 4 hospitais em São Paulo, desenganado pelos médicos, vários dias de UTI, véspera de Natal, e ali no momento em que eu saí do coma, a primeira imagem que veio à minha mente foi da igreja. O que será que os irmãos estão fazendo agora? Eu tinha 15 anos de idade, e eu fiquei pensando, será que o coral já apresentou as canções de Natal? Será que o pastor já pregou? Ou o teatro está se apresentando agora? Eu estava lá na UTI do Hospital e Maternidade de São Luís, internado e pensando na igreja, e lembrando da comunhão com os irmãos. E nasceu a Igrejinha, essa canção que eu quero cantar, que é a canção favorita da Marinês, minha esposa, né?
igrejinha que ouvi falar. Não tinha nenhum instrumento, poucos bancos para se sentar. Um pastor pregava com a Bíblia em suas mãos, não tinha onde apoiar. A luz da lamparina, a querosene tinha que comprar. O vento lá batia, o telhado se movia de lugar. Em dia de chuva não tinha quem não ia se molhar. E que povo alegre, e que povo bom, podia não ter o conforto, mas tinha união. E que povo alegre, e que povo bom, podia não ter o conforto, mas amor no coração. De longe lá se ouvia o cantar alegre da multidão. Glória, glória, aleluia, Jesus já trouxe a salvação. Nesta igrejinha quem lá vivia aprendeu a amar. Podia não ter o conforto, mas ninguém deixava de perdoar. Podia lá se ver também o calor humano e preocupação. Ninguém ia para casa levando leite sem ter o pão. Ninguém ia para casa levando leite sem ter o pão. E que povo alegre, e que povo bom, podia não ter o conforto, mas tinha união. Pode faltar conforto, pode faltar a luz, mas não pode faltar na igreja o Senhor Jesus. Pode faltar conforto, pode faltar a luz, mas não pode faltar na igreja o Senhor Jesus. Amém. Pode faltar muita coisa, mas não o Senhor Jesus, porque quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é a casa do Pai, é onde nós nos sentimos acolhidos, abrigados, como diz também o salmista lá no Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não é? Socorro bem presente na tribulação. Pensando, queridos irmãos, em socorro, proteção, refúgio, todos nós sabemos onde nos abrigar quando estamos enfrentando períodos de tempestade, nós sabemos. E Lucas capítulo 7, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, ligarem o seu celular, mas desligar a internet do seu celular para você não ser tentado a xingar o time adversário, não é? Então, Lucas capítulo 7, versículo... Já terminou? Já? Já
Já teve o resultado? Então o Brasil já está fora, viu? Então os irmãos ficam tranquilos, que os cultos vão ser todos normais, não vai ter debate, já passou. Página virada, né? Fui informado aqui, ó. Lucas capítulo 7, então, versículo 36 ao 38, nós temos o seguinte registro da palavra de Deus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Vamos orar. Pai querido, te louvamos pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra com liberdade em nossas mãos para lê-la, ouvi-la e aprender do Senhor através dela. Pedimos que o Teu Santo Espírito ministre em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu trabalhei, irmãos, em uma empresa na área de indústria hospitalar. E eu era encarregado do setor comercial da empresa. E notei que uma funcionária mudou um pouco o comportamento dela num determinado dia ou algumas semanas, e tentava introduzir ali alguma conversa e não tinha nenhuma evolução, até que o diretor da empresa um dia me convidou para a sala de reunião e disse que aquela funcionária estava passando por um grande desafio, se eu tinha notado alguma coisa, e o desafio envolvia o namoro dela, que ela havia tido. Deste namoro resultou uma gravidez, e o namorado a deixou por conta daquilo. Então ela estava bastante abalada. E eu, sabedor daquilo, continuei com a minha função normalmente, até que chegou um determinado dia que eu percebi ela chorando à mesa. Então, naquela época ainda, ó, já faz tempo, vou revelar a minha idade, né? Tinha ramal. A gente pegava o telefone e discava o ramal, né? Aí tocou lá na mesa, já revelei a idade, né? Aí tocou o ramal e eu disse para ela assim, dá um pulinho na sala de reunião para eu conversar contigo. Aí eu abri a minha gaveta, peguei a Bíblia, entrei na sala de reunião e eu disse para ela assim, olha, eu imagino que você deve estar constrangida, mas eu já estou ciente do que está acontecendo contigo. Ela desabou, né? Ela não queria contar para mim. Inclusive, quando ela contou para o diretor, ela pediu para o diretor para não contar para mim, porque ela estava constrangida. E aí eu pedi para ela falar o que estava acontecendo. Ela compartilhou um pouco o tempo do namoro, enfim. E eu me lembro que um dos textos que eu abri, pedi liberdade para ela, disse assim, você autoriza eu fazer uma leitura bíblica para você? Isto porque ela havia sido criada no Evangelho, mas estava afastada há muitos anos. Já na pré-adolescência ela já havia se afastado. Então ela tinha uma base cristã. E ela olhava para mim e dizia assim, eu estou com vergonha porque eu errei, agora eu pequei, olha o que aconteceu comigo, né? E eu estou grávida, ela disse isto. E aí eu abri lá João capítulo 8, meus irmãos, e eu li para ela a narrativa em que aqueles religiosos arrastaram aquela mulher pecadora até Jesus, porque segundo a lei deveria ser apedrejada no entendimento deles, e aí eles dizem para Jesus, olha, está aqui essa mulher, foi pega em flagrante adultério, ela precisa ser, o que o Senhor diz, né, que deve ser feito? E aí Jesus então vai citar aquilo que nós conhecemos, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o texto diz que dos mais velhos até os mais novos foram todos se retirando. Irmãos, eu fico imaginando aquele cenário e o rosto daquela moça
olhando nos olhos de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que é uma das cenas assim mais impressionantes da Bíblia. Porque Jesus olha para ela e pergunta: cadê os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E eu li esse texto para essa jovem na sala de reunião da empresa e disse para ela assim: olha, hoje você está cumprindo com um propósito estabelecido por Deus, que é de multiplicar. Olha que bênção saber que você está gerando uma vida. Então nós vamos separar algumas coisas aqui. Vamos separar o seu namoro, vamos separar o relacionamento que você teve no seu namoro da gestação. Então, se você tem algum arrependimento, de repente se arrependa de ter se precipitado, talvez não ter pensado melhor, mas por favor, esse arrependimento não pode chegar na gestação, porque isso é um presente de Deus. Fui falando para ela. E aí eu fui falando sobre a criação, irmãos, entrei em Gênesis, aí foi uma bênção tremenda aquele momento. Pedi autorização para orar por ela. Você deixa eu orar? Deixo. E ali eu orei por ela naquela sala e ela já conseguiu se recompor. E ela prometeu para mim que não ia fazer nenhuma besteira. Quando ela ficou em pé, irmãos, ela tirou um papel do bolso, entregou para mim e falou assim: ó, joga fora para mim que eu não preciso mais disto. 3 endereços de 3 clínicas de aborto. Ela já tinha os endereços. Ela estava decidida a abortar. Então, quando eu leio para este texto de uma mulher pecadora na cidade, que quando ela tomou conhecimento que Jesus estava numa determinada casa, ela correu para aquela casa. Os homens que estavam assentados à mesa com Jesus eram todos religiosos e que passavam à distância, em que inclusive ela passava muito mais à distância deles. Mas ela, queridos irmãos, com toda coragem, ela ultrapassou essa barreira do preconceito e se jogou aos pés de Jesus. Lembrando que naquela cultura, a mesa ela ficava quase ao chão e as pessoas se sentavam reclinadas, né, com os pés para o alto, assim, diferente da nossa mesa aqui no Ocidente, com cadeiras. E aí diz o texto bíblico que ela chorava e ela enxugava os pés de Jesus com o cabelo, beijava, quebrou um vaso de alabastro, que é um tipo de um mineral, uma cerâmica translúcida, e esse perfume, para que pudesse ser preservado, ele era lacrado. Então a única forma dela derramar o perfume seria quebrando, e quando quebra, você tem que usar todo o conteúdo. Então ela entregou tudo que ela tinha nas suas mãos, e que era muito precioso, e derramou e perfumou toda aquela casa. O fariseu chamado Simão, os versos seguintes vai relatar isto, quando viu aquela mulher tocando em Jesus, ele pensou: ele não deve ser profeta, porque se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria isto. Jesus, conhecedor de todas as coisas, disse a ele uma parábola. Um homem que era credor tinha 2 devedores. Um devia uma quantidade de dinheiro, o outro devia uma quantidade menor. E ele perdoou ambos. Qual desses devedores você acha que vai amá-lo mais por ter perdoado a dívida? E Simão responde assim: suponho que deve ser aquele que devia mais, porque aquele que devia mais foi mais perdoado. E aí ele conclui dizendo assim: então, eu cheguei na sua casa, você não me beijou. E era dever de alguém, anfitrião, que recebesse alguém em sua casa, beijasse. E ela vem beijando os meus pés. Aliás, essa palavra foi minha, não está na Bíblia, né? Costume da época, beijar. E ele falou: você não me beijou. Ela me beijou. Você não me deu água para lavar os pés. Ela lavou os meus pés com as lágrimas. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça. Ela derramou perfume. O óleo que era derramado sobre a cabeça, irmãos, era de azeite de oliva, mais barato do que o perfume que ela quebrou e derramou nos pés de Jesus. E Jesus aqui, meus queridos irmãos, ele diz então para ela que os pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. No hebraico, a expressão para amor é gratidão. Quando você expressa uma gratidão, você está
amando. A Bíblia, queridos irmãos, tem diversos relatos de personagens que, quando enfrentaram desafios, correram para os pés de Jesus. Lembra da mulher hemorrágica que toca nas vestes de Jesus? Jairo vai e se prostra diante de Jesus, clamando pela sua própria filha. Até mesmo um casal de noivos foram socorridos no dia do casamento, num milagre do vinho, da água que foi transformada em vinho. Nós sabemos, queridos irmãos, a quem podemos pedir socorro quando estamos em aperto. Por isso que o salmista, no capítulo 27, de 4 a 5, vai falar sobre a presença e a casa do Senhor. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Casa do Senhor, irmãos, é lugar de proteção, de cuidado, de abrigo, presença do Senhor. Eu, quando era criança, eu tinha medo de dormir à noite. E eu me lembro que o nosso quarto, meu e do meu irmão, ficava no sobrado, e ventava bastante, e a veneziana fazia barulho de madrugada. Aquilo me dava uns sustos assim. E o meu irmão mais velho, ele gostava de assistir filme de terror. E eu queria ficar acordado com ele, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todas as vezes que eu colocava a mão na frente dos olhos para não ver determinada cena, era quando a cena era mais tranquila. Quando eu abria para olhar, é quando a faca estava entrando. Era coisa terrível, irmãos. E aí eu não dormia à noite, né? E era bem pequeno, eu dizia para minha mãe, não estou conseguindo dormir, eu estou com medo. Ela dizia, lê Salmos 91. Mas, a exemplo de Samuel, que foi consagrado pela sua mãe Ana, lá no templo em Siló, quando o Senhor o chamou por 3 vezes, ele pensou que era Eli, e o texto bíblico de 1 Samuel diz que ele vai até Eli, porque ele não conhecia o Senhor ainda, ele não tinha ouvido a voz do Senhor ainda, por isso que ele vai até o sacerdote Eli. E eu também não conhecia ainda intimamente o Senhor, eu ouvia falar sobre o Senhor, e minha mãe pediu para ler os Salmos 91, e aí eu fui criança com medo do barulho da noite, ler Salmos 91, e o texto começa, né? Aquele que habita no esconderijo. Olha, eu já estava com medo, eu li esconderijo, eu tremia mais ainda, né? Descansa a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Verso 3, pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Imagina a minha mente, né? Ele te cobre com suas penas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Na palavra, no texto mais antigo, João Ferreira de Almeida, é escudo e broquel. Que palavra difícil essa em português, né? Não temerás os terrores da noite. Aí a veneziana balançava. Irmãos, eu lia Salmo 91 aí que eu não dormia, porque eu não conhecia ainda o Senhor, eu não entendia bem o que era estar aos pés de Cristo. Mas aí depois que eu descobri, irmãos amados, e depois que eu comecei a ouvir aquelas canções, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Eu vi
vi que a Denilde cantou inteirinha a letra comigo, hein, Denilde? Época dos nossos congressos, né? Lá da Bansu, Jubansu, que bênção! Quando nós conhecemos o Senhor, a leitura da palavra é diferente, porque agora estou conversando com o autor da Bíblia, que aliás, a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. A não ser que o autor tenha te dado de presente o livro e está na tua casa, né? Se for um autor humano, mas a Bíblia a gente lê na presença do autor. Irmãos, quando nós olhamos para isto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Quando nós olhamos para a mulher pecadora e aquela que foi arrastada aos pés de Cristo, quando nós olhamos para a mulher hemorrágica, Jairo, quando nós percebemos que desejamos estar na casa do Senhor e contemplar a grandeza dEle e o louvá-lo para sempre, aí a gente vai para Paulo em Romanos capítulo 10, 13 a 15, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós sabemos para onde ir quando estamos aflitos, mas existem milhares de pessoas que não sabem para onde ir quando estão aflitos, não conhecem ainda ao Senhor, estão com medo dos terrores da noite. Paulo continua em Romanos 10, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Através, irmãos, do World Guitar Day, conforme os irmãos viram no vídeo, Dia Mundial do Violão, através do Guitar Mundial Olimpíada, que é a Olimpíadas de Violão, nós representamos o Brasil como violonista, compositor, professor, e através disto nós vamos criando relacionamento com esses outros músicos desses países, e Deus vai abrindo portas para que eu possa, através da música, através do violão, resplandecer a luz de Cristo. Porque, queridos, há um grande clamor, e eu quero cantar sobre este clamor que há nas nações. De uma terra tão distante posso ouvir o clamor de uma alma a sofrer, vivendo em meio à dor, sem paz, sem ter amor, sem esperança no coração. Posso ver sob seus olhos lágrimas, por não ter mais esperança de viver, cansada de sofrer, cansada de gemer de joelhos a perguntar: se alguém sabe o que é o amor, venha me dizer. Se alguém sabe o que é a paz, venha me falar. Se alguém tem esperança, quero conhecer. Estou sozinha e cansada de sofrer. Vejo em meio à multidão uma cruz se erguer, em um monte alto, monte
do horror, a cruz do meu Senhor, a cruz de meu Jesus, cruz que liberta o pecador. Posso ver sob seus olhos lágrimas, por sofrer angústia e morte por você. Cansado de sofrer, cansado de gemer de coração a responder. Se alguém quer ter o meu amor, venha receber. Se alguém quer ter a minha paz, eu vou dar. Se alguém quer esperança, venha conhecer. Estou morrendo, mas eu volto por você. Se alguém já tem o meu amor, vá dizer. Se alguém já tem a minha paz, vá falar. Se alguém tem esperança, diga quem ouvir. Eu te envio com poder ao pecador. Se alguém quer ter o meu amor, venha receber. Se alguém quer ter a minha paz, eu vou dar. Se alguém quer esperança, venha conhecer. Estou morrendo, mas eu volto por você. Estou morrendo, mas eu volto por você. Este é o clamor, queridos irmãos, na vida daqueles que ainda não conhecem Cristo. Eles podem estar ao nosso lado, eles podem estar em outros estados do Brasil, podem estar em outras nações. Em uma de nossas viagens missionárias à Espanha, eu sempre levo comigo, dependendo do país em que eu estou, eu levo um folheto que eu mesmo escrevi, traduzido para a língua, e neste da Espanha eu faço uma associação do violão com a vida. Digo assim que o violão clássico, ele é como a nossa vida. Cada corda do violão representa uma área da nossa vida. Uma corda é a família, a outra o trabalho, a saúde, os amigos, a finança, e nós precisamos manter essas cordas muito bem afinadas para que haja uma harmonia, mas às vezes, por conta dos desgastes da vida, pode ser que uma dessas cordas esteja desafinada ou até rompida. Não desista, mesmo que você tenha uma única corda, continue tocando. E se você precisar de ajuda, peça para Jesus. Ele ficou morto por 3 dias, mas ressuscitou dos mortos. Se você o convidar, ele vai fazer da sua vida uma linda melodia. E eu ando com esse folheto na mão. Cheguei no aeroporto de Madrid, houve um atraso na escala para a cidade de Sevilha, e eu fui para a fila do balcão de informação. E aí é estratégico, eu com aquele folheto na mão, porque quando a gente entrega para um segurança ou no balcão de informação, eles vão ler na íntegra, porque eles imaginam que você não fala a língua deles e você está pedindo uma informação. Então aquela fila enorme atrás de mim, e aquela atendente do balcão da companhia aérea começou a ler o folheto. E ela começou a tremer, e ela começou a chorar. E o povo na volta não entendia nada. Daqui a pouco ela trouxe aquele papel para o peito dela e disse assim: graças, Senhor, muitas graças por essas palavras. E ela desabou chorando.
Isso, irmãos, é uma gotinha de esperança derramada num deserto. É o que representa a Europa, como o pastor Cleverson pregou no domingo passado, especialmente falando da Itália. Então, queridos, depois de pensarmos como é bom estar na casa do Senhor, como é bom correr aos pés de Cristo, como é bom saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, queiramos nós que aqueles que estejam sofrendo também conheçam o Senhor, através da nossa oração, através da nossa dedicação, através da nossa criatividade, através do nosso apoio, sustentando os missionários no campo. O Projeto Violão Vida completa 38 anos, este ano vai completar 38 anos, e estamos aí fazendo missões transculturais. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto, você pode me procurar ao final. Eu quero convidá-los a ficar em pé para cantar uma canção comigo. Doce Nome, eu não sei se tem a projeção, porque eu também não avisei aos nossos queridos que estão cuidando da projeção, mas é uma canção muito linda, só de ouvir a tua voz, ela tem uma mensagem especial. Estou corrigindo a afinação aqui, irmãos, porque o violão é igual a Bíblia, né? A Bíblia afina a vida, o afinador afina o violão aqui, ó. Vamos cantar juntos, se os irmãos souberem de memória essa letra. Só de ouvir? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir a tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Senhor, nós te damos graça porque o teu Santo Espírito, ó Pai, nos convenceu do pecado e nos salvou, nos regenerou e nos trouxe à tua casa, casa de refúgio, na tua presença, Pai. Obrigado, ó Deus, por podermos, ó Pai, te adorar e exaltar em espírito e em verdade, por causa da grande salvação que o Senhor operou em nós através de Jesus Cristo. Agora, Pai querido, nós sabemos onde nos refugiar, sabemos onde pedir socorro, sabemos que aos teus pés encontramos este refúgio, mas muitos ainda não sabem.
peço que o Senhor continue abençoando a minha vida, da Marinês, o Ministério Violão Vida, para que muitos que já nos conhecem, já têm ouvido da Tua palavra, por esses países todos, possam confessar o Teu nome, Jesus, e encontrar também abrigo e paz para as suas almas, através da salvação que há em Teu nome, Senhor. Abençoa também, ó Pai, a PIB do Brás, para que continue cada dia mais investindo nos campos missionários, como ela já tem feito, para que muitos possam conhecer a Tua grande salvação. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.